Do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações, amém? Boa noite a todos que também acompanham o culto pela live. Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos falar com o nosso Deus nesta hora, neste momento que estamos reunidos na casa do Senhor. Vamos clamar a sua presença, a sua unção. Hoje culto de estudo da palavra,
Vamos aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor, pois é o que nós necessitamos, ter conhecimento de Deus e da sua palavra cada vez mais, para que possamos estar preparados, prontos para combater, não é verdade? É com a palavra, com o conhecimento, com a sabedoria que se combate o inimigo. Vamos orar ao Senhor. Grande Deus, eterno Pai, engrandecido seja o Teu nome, desde agora para todo sempre, Senhor. Tu que és o Deus do céu, na terra, no mar, nós engrandecemos o Teu nome, Senhor. Bendizemos a Tua pessoa santa, Pai. Oh Deus, e sabemos que a Tua presença é real neste lugar. Sabemos que o Senhor se encontra no meio de nós, porque estamos reunidos aqui no nome do Senhor. Ó Deus, e desde já pedimos ao Senhor que venha se manifestar em nosso meio, Pai. Venha se mover na adoração. Venha nesta noite, ó Pai amado, quebrantar nossos corações. Venha nessa noite trazer paz aos nossos corações. Venha nessa noite alcançar aqueles que estão angustiados, ó Deus, que estão deprimidos, que estão ansiosos, inquietos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito de graça, Pai, venha visitar agora cada lar por onde entra esta live, levando a paz do Senhor, levando, ó Deus, a Tua alegria, a Tua harmonia. Deus, nós Te engrandecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. E apresentamos este culto a Ti, ó Pai, que a Tua palavra venha nessa noite nos instruir maravilhosamente, Deus, que saiamos daqui, ó Pai, com mais sabedoria em nosso coração a respeito da Tua palavra. Nós Te agradecemos, ó Deus, nós Te engrandecemos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos adorar ao nome do nosso Deus nessa noite. É muito bom estarmos na presença do Senhor e nós vamos declarar isso através desta canção assim, ó. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Vamos pedir a bênção do Senhor. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós.
Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Aleluia! Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. Declara assim, ó: Deus está restituindo os anos consumidos pelos gafanhotos. Jamais seremos envergonhados. A prosperidade está conosco, já não há lugar para desonrar. Somente honras e grandes vitórias. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. Deus está restituindo, Deus está restituindo os anos consumidos pelo gafanhoto. Jamais seremos envergonhados. A prosperidade está conosco, já não há lugar para desonrar. Somente honras e grandes vitórias. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. Aleluia! Glória a Deus! A vitória do Senhor está neste lugar. Aleluia! Senhor, assim, ó. Existiu-me, Senhor, e flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Existe um rio, Senhor, que flui do teu amor. Águas que correm no trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar,
águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Oh, grande Deus, dá-nos de beber da tua água, Senhor. A tua água que não nos deixa mais ter sede. A tua água que nos sacia permanentemente para a eternidade. Oh, Senhor, nos encha desta água nesta noite, Pai. Pelo mover do teu Espírito, pela ação do teu Espírito, Senhor. Sacia nossa sede, Pai. Para que nós não precisemos procurar por águas em outros poços, às vezes até mesmo em cisternas rotas, ó Pai. Dai-nos da água viva, Senhor. Dai-nos desta água que traz vida ao nosso coração. Nos encha, Deus. Faça transbordar em nós. Sim, que do nosso interior flua realmente rios de água viva, Senhor. Como diz a palavra do Senhor. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Oh, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Glória a Deus. Que privilégio é nós sabermos que nós temos uma fonte de água viva, onde nós podemos saciar a nossa sede. Porque a gente vê aí fora as pessoas buscando saciar essa sede que todos têm. Mas a gente vê as pessoas procurando saciá-la de tantas formas e em tantos lugares onde realmente não existe como saciar essa sede. Mas nós temos o privilégio de conhecer essa fonte e de estar na presença dela a cada dia, nos saciando e nos sentindo abastados. Amém? Deus abençoe, pastor Ítalo. Irmãos, boa noite, graça e paz a todos que estão aqui presentes e também aqueles que estão conosco através do Facebook, tá? Bom, antes da gente dar continuidade,
ao tema do nosso estudo nessa noite, eu acho que a gente poderia ter um tempo de oração, né? São muitos os pedidos de oração, eu vi lá no grupo, muitas necessidades. Inclusive, se alguém tiver até com o celular aí, conseguir puxar aí os pedidos de oração lá no grupo do WhatsApp da igreja, para a gente não se esquecer de nenhum deles, tá? Enquanto alguém vê aí, se alguém tiver algum pedido de oração, gostaria de levantar a sua mão, pode estar colocando para a gente estar orando. Alguém? Algum pedido de oração? Irmão Henrique, família do irmão Henrique, sua saúde também, amém. E mais, Jacinta? Amém. Amém, Jacinta. E mais, pedido de oração? Luzia já encontrou para a gente ler aí? Quero colocar também... Pode falar, Luzia. Quer que eu veja? A Gabi da Nilza, Samuel da Patrícia, a minha vida, a Melissa, aluna da irmã Nilza, a Estherzinha, tá melhor, Cris, Danilo? Tá bem, graças a Deus. A Valentina, filha da Kelly, a Helena, né, netinha da Jacinta, Maria Luísa, Analice, Alice Guilherme, netos da Sueli. Amém. Vamos apresentar essas necessidades diante do Senhor. Eu queria apresentar também a nossa viagem, né? Hoje eu e a Caísa, à meia-noite, nós vamos para Guarulhos. Sábado é o casamento da minha cunhada, né? Domingo de manhã eu estou retornando, se Deus permitir. A gente vai de ônibus, né? Então o Caleb, primeira vez, nunca andou de ônibus, não sei como é que ele vai se comportar. A gente já vai de madrugada para ver se ele dorme à noite, né? Espero que sim. Então pedir a proteção, o cuidado do Senhor, né, com as nossas vidas. Colocar o casamento também da minha cunhada, que seja uma bênção, que ela possa viver uma vida na presença do Senhor, né? É isso. Alguém mais? Algum pedido? Você vai falar, Luzia? A Maria também? Amém. Sim, principalmente. Amém, Luzia. Vamos orar pela vida dela. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Casa acolher, né? Amém. Alguém mais? Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor. Pai, nós queremos clamar ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, primeiro agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas. Nós te louvamos, te agradecemos pelo cuidado, pela bondade, pela fidelidade, pela misericórdia do Senhor, ó Deus, para conosco. Jesus, nós apresentamos também diante do Senhor cada necessidade, ó Pai, que foi colocada diante do Teu trono, diante do Teu altar. Queremos clamar ao Senhor por cura, ó Deus. Ó Pai, são tantas vidas enfermas, temos passado dias difíceis,
Ó Deus, muitas pessoas gripadas, resfriadas, Senhor, com problemas de saúde. Nós queremos, em o nome de Jesus, repreender todo mal, toda enfermidade. Ó Deus, que o Senhor esteja curando, visitando cada uma destas vidas. Ó Pai, ó Deus, que estão enfermas, toma nas tuas mãos, leve cura e restauração, Pai, à vida de cada uma delas, ó Pai. Coloca, Senhor, cada criança que foi apresentada diante do Senhor, ó Deus, cada pai, cada mãe, ó Deus, aquelas pessoas que estão, ó Deus, irão iniciar tratamentos também, ó Pai, como é o caso da irmã que a Luzia apresentou diante do Senhor. Colocamos, ó Deus, os nossos familiares também, que talvez se encontram, ó Deus, enfermos, ó Deus, alguns distantes dos teus caminhos, que o Senhor possa visitar a vida e o coração de cada um deles, ó Pai, em o nome de Jesus, ó Pai. Manifeste a tua graça nessa noite, leve cura e restauração à vida dos teus filhos e filhas, ó Pai, que o teu nome seja honrado e glorificado, Senhor, através destas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém? Esqueci de colocar também, agora, Calebinho também hoje iniciou uma coriza, né? Eu acho que talvez contar com a gente ali dentro de casa, mas Deus está no controle. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1. Mateus capítulo 1. Os irmãos quiserem ir no banheiro, tomar água, pode vir por essa porta aqui mesmo, tá? Aquela ali na lateral está trancada, pode vir por essa aqui mesmo. Mateus capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso número 18. Fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer. E ele lhe deu o nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai Santo, nós queremos pedir ao Senhor que possa falar conosco nessa noite, através da Tua Palavra. Ó Deus, que o Senhor possa trazer instrução ao nosso coração e que possamos nos alimentar, ó Pai. Em o nome de Jesus. Amém. A proposta nessas últimas quartas-feiras do ano é nós falarmos justamente sobre o Natal, né? Essa foi a proposta feita por nós. Conversarmos um pouco sobre a importância, né, dessa data tão especial para nós cristãos, né? Existem muitas polêmicas que envolvem o assunto, como por exemplo as árvores de Natal, o nascimento de Jesus, se realmente foi no dia 25 de dezembro, qual é a origem desse 25 de dezembro?
Enfim, são tantos símbolos envolvidos, né? Se nós cristãos devemos ou não celebrar o Natal nessa data, 25 de dezembro. Enfim, são muitas discussões que não foram resolvidas até hoje e a minha pretensão não será resolvê-las, mas apenas trazer um pouco de luz aos irmãos, né? Eu vou dividir esse estudo em 2 quartas-feiras. Hoje eu quero me ater mais a significados espirituais, né, de aplicação prática nas nossas vidas, e eu vou deixar as polêmicas para a semana que vem, né, para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre elas, a questão dos símbolos, né, a árvore, a própria data, o nascimento de Jesus, né. Eu vou trazer um dado interessante na semana que vem, alguns apontamentos bíblicos que nos darão mais ou menos, achei muito interessante esse estudo, não exatamente o dia que Jesus nasceu, porque a Bíblia não traz menção, mas a gente vai conseguir, através da palavra de Deus, descobrir pelo menos o mês que Jesus nasceu. Isso tudo através das Escrituras, tá? Mas aqui só vou deixar um gostinho para vocês na semana que vem. Oi? Pelos meus estudos não foi em março, não. Nós vamos chegar lá na semana que vem. A Caísa falou a mesma coisa, né? Mas muito, muito interessante mesmo, né? Mas eu vou deixar para a semana que vem, tá? Hoje eu quero me ater mais a alguns significados realmente espirituais do texto, né? O que significa o nascimento de Jesus para nós cristãos, né? Qual é a representatividade que o nascimento de Jesus tem para mim e tem para você? O que o nascimento de Jesus envolve para nós cristãos, né? Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que o nascimento de Jesus, ele envolve muito o sobrenatural. A maneira pela qual Jesus nasceu foi algo realmente sobrenatural. Bom, só poderia ser sobrenatural sendo Ele mesmo o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, né? No texto que nós lemos, acompanha comigo aí, o verso de número 18, né, diz assim: foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. Jesus não nasceu de uma maneira natural, como eu e você nascemos. Jesus nasceu de uma maneira sobrenatural. O poder do Espírito Santo envolveu Maria. Se isso não tivesse sido explicado, depois nós vamos ver depois essa explicação do anjo a José, isso teria causado uma confusão tremenda, porque Maria era prometida a José, eles eram noivos, comprometidos, e obviamente eles não haviam tido ainda relacionamento sexual. Como é que ia ficar essa situação, Maria aparecendo grávida, sem que José ainda houvesse coabitado com ela, né? Isso teria provocado um escândalo, tanto é que na continuação do texto, José ele queria ir embora, se retirar para não envergonhá-la publicamente. Que homem de caráter esse José, né? Que homem tremendo. A lei dizia que se o adultério houvesse sido comprovado, ela teria sido apedrejada, morta, mas ele preferiu fugir, pensou em fugir para não comprometer a reputação de Maria. Isso foi algo tão assustador que o Evangelho de Lucas, vira lá em Lucas 1, 26, mostra um pouco da reação da Maria, né, quando a notícia é dada a ela, né? Lucas 1, 26, diz assim: no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer.
Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Sobrenatural. Isso trouxe um espanto a Maria. Como será isso? Eu sou virgem. O poder do Espírito Santo te envolverá. Esse menino será grande. Esse menino será conhecido como Filho de Deus. Esse menino reinará. Esse menino governará. Ele será separado. O nascimento de Jesus envolve o sobrenatural. Jesus só poderia nascer de forma sobrenatural. Se Jesus houvesse nascido de maneira natural, como eu e você, Jesus não nasceria para reinar. Jesus não seria digno de ser adorado. Quando nós nascemos de forma natural, nós herdamos, o pecado que é trazido do pecado original. Para que Jesus realmente pudesse ser diferente, só poderia ser de uma forma sobrenatural. Jesus não herdou a semente, a raiz do pecado, o pecado de imputação que nós chamamos. Mas Jesus nasceu pelo poder do Espírito Santo. Por isso nós adoramos Jesus, porque a sua concepção é de forma sobrenatural. Outras coisas sobrenaturais também aconteceram no nascimento de Jesus. Por exemplo, o texto mais adiante começa a dizer que alguns magos, em outras versões de sábios, em outras versões ainda dizem astrólogos, receberam um sinal no céu, uma estrela. Imagina que loucura! Esses astrólogos, magos ou sábios, que não eram três, Normalmente quando vai se montar o presépio, falam-se os três magos do Oriente. A Bíblia não diz que eram três, a Bíblia diz que eram magos, Talvez porque era um presente, era ouro, incenso e mirra, dizem que eram três, mas a Bíblia não fala que eram três, Eles foram guiados por uma estrela no Oriente, Olha que interessante, o texto diz, um pouquinho mais adiante, no verso aí, de número 20. Não, perdão. Capítulo 2, verso 1 mesmo. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Um pouco mais adiante ainda, no capítulo 2, no verso de número 9, diz: após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia diante deles até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Algo sobrenatural. Você já ouviu em algum momento alguém ter sido guiado a um determinado lugar por uma estrela? Será que realmente foi uma estrela? Eu não sei por que uma estrela, mas talvez porque eles fossem astrólogos e Deus talvez tivesse falado na própria linguagem deles. Não sei explicar o porquê de uma estrela, mas foram guiados de uma forma sobrenatural. Um outro apontamento desse sobrenatural também se encontra em Lucas. A gente vai sempre andar Mateus,
e Lucas. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, verso 8. Diz assim: naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal: encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Outro fato sobrenatural: um anjo do Senhor apareceu àqueles pastores que estavam vigiando as suas ovelhas no campo. E posteriormente, não somente um anjo, mas um grande exército celestial apareceu também àqueles pastores, louvando a Deus e glorificando ao nosso Senhor. Outro fato sobrenatural também, quando a gente olha para Mateus, além de Jesus ter nascido de uma virgem, foi concebido pelo Espírito Santo, as aparições da estrela aos magos e o exército celestial aos pastores, foi a forma como o nascimento de Jesus fora conduzido. Eu acho que eu nunca vi tanto sonho na Bíblia como no trecho de Mateus capítulo 1 e 2. Diversas vezes esses personagens bíblicos foram avisados por sonhos que eram dados pelo próprio Deus. Por exemplo, no capítulo 1 de Mateus, no verso de número 20, quando José, fica sabendo da gravidez da Maria, o anjo lhe alerta, dizendo: enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. José estava prestes a ir embora. Vou embora, não vou envergonhar Maria, não vou expô-la publicamente, ela vai ter esse filho, ficar quietinha, escondidinha lá. Ele estava pensando em ir embora, um anjo lhe aparece em sonho e diz: filho, calma, não vai embora, isso é obra de Deus, quem vai conceber é o poder do Espírito Santo. O primeiro sonho. O segundo sonho, capítulo 2, verso de número 12, Quando os magos chegam para dizer que o rei dos judeus havia nascido, quem é que fica incomodado com a situação? O rei Herodes. Poxa, como assim? Um outro rei? O rei aqui sou eu. Quem manda no pedaço sou eu, Então Herodes conversa com os magos para saber onde é que o rei Jesus haveria de nascer, e eles dizem: olha, é em Belém, convoca os religiosos da época, é em Belém, há uma profecia de que é em Belém. Então Herodes diz para eles: olha, quando vocês acharem, vocês voltam aqui e me avisa, para que eu vá até eles também e os adore. Mas nós sabemos que não era isso que o rei Herodes pretendia. Capítulo 2, verso de número 12, diz: olha, quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Eles iam retornar para Herodes, para contar para Herodes que tinham achado, mas em sonho eles são avisados para não voltar pelo mesmo caminho, ou seja, para não voltar para Herodes. E se tivesse voltado para Herodes, será que teria acontecido? Enfim, Jesus nasce. Herodes, como havia sido despistado ali pelos magos, Herodes então ele traz uma grande matança ali na região onde Jesus havia nascido,
Então, mais uma vez, nós encontramos um outro alerta da parte de Deus, verso de número 13. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o Senhor, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. José estava indo embora, o anjo do Senhor aparece em sonho. José, não vai. Os magos estavam voltando para avisar Herodes aonde Jesus estava. Em sonho, os magos são alertados dizendo: não voltem até o rei Herodes. Jesus nasce, rei Herodes iria à procura dele. Em sonho, José é alertado dizendo: pegue a sua família e fuja para o Egito. Acabou os sonhos? Não. Quando Herodes morre, aquele que havia de perseguir Jesus, no verso 19, acompanha comigo de Mateus capítulo 2, diz assim: quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Levante-se, disse o anjo, leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Passa 2 anos no Egito, e em sonho, quando Herodes morre, o anjo diz: volte para o Egito. Só que Herodes morre e quem assume o trono é o seu sucessor. Verso de número 21. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e a sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galileia. Irmãos, são 5 sonhos. Eu acho que o José só dormia, não é possível. Ele ia fugir, não foge. Em sonho. Os magos iriam voltar para avisar Herodes. Em sonho, são avisados. Em sonho, o anjo do Senhor disse para José: foge para o Egito. Passam 2 anos. Em sonho, o anjo diz: volta para Israel. Quando ele volta para Israel, em sonho ele diz: volta, não vai para a Judéia, vai para a Galileia. O nascimento de Jesus envolve o sobrenatural. E aqui eu quero fazer uma aplicação na minha e na sua vida. Quando Jesus nasce na minha e na sua vida, envolve também o sobrenatural. Irmãos, é impossível nós nos relacionarmos com Jesus se não envolver o sobrenatural. Quer algo mais sobrenatural nas nossas vidas do que o nosso próprio nascimento espiritual? Nós que vivimos cegos pelos nossos pecados, nós que vivimos presos, acorrentados por este mundo, pelo pecado. E o Espírito de Deus trouxe um nascimento espiritual na minha e na sua vida. É impressionante muitas vezes quando a gente olha para o mundo lá fora, talvez para parentes nossos, pessoas próximas nossas, e coisas que hoje pela graça de Deus nós enxergamos, a gente olha e pensa assim: poxa vida, como é que aquela pessoa não está enxergando isso? Como é que ela não está vendo aquilo? Como é que ela está se deixando levar por aquele tipo de situação? Mas o sobrenatural aconteceu na minha e na tua vida. O Espírito de Deus promoveu um nascimento espiritual em mim e você, e isso é algo sobrenatural. A maneira como nós nos relacionamos com Jesus é algo sobrenatural. Se eu fosse abrir um espaço para os irmãos aqui, contar um pouquinho do sobrenatural na tua vida, vocês teriam muito testemunho para contar. De vez em quando a Jacinta manda umas mensagens, né, para mim, e a gente conversa, bate um papo, né? O pastor estava aqui lavando roupa em casa, e aí o Espírito Santo me falou, faz isso, faz aquilo, e eu fui lá, não é isso, Jacinta? De vez em quando a irmã me conta uns testemunhos assim. E aí eu fui lá e fiz o que ele pediu e aconteceu exatamente. De vez em quando alguém me chega, né? Danilão, de vez em quando chega, Danilão: pastor, tive uma visão, tive isso, tive aquilo.
Sabe, são coisas sobrenaturais, porque servir a Deus envolve o sobrenatural. Não tem como servir a Deus e nós sermos vazios de experiências com Deus. Hoje eu conversava com o Du à tarde, né? E falava sobre o tempo em que eu conheci a Caísa. E nós precisávamos de uma resposta de Deus, de uma direção de Deus sobre o nosso relacionamento. E nós fizemos um tempo de propósito, 21 dias de jejum e oração, e nós precisávamos de uma resposta que vinha da boca de Deus, e isso só pode envolver o sobrenatural. Porque se Jesus nasce na minha vida e na sua vida, precisa haver algo de diferente. O sobrenatural, nós só podemos ser guiados pela voz de Deus, e a voz de Deus envolve relacionamento, e relacionamento com Deus envolve sobrenatural, porque Deus fala. Deus falou com esses homens em sonho. Deus preservou a trajetória do nascimento de Jesus através do sobrenatural. E é isso que alimenta o nosso relacionamento com Deus, o sobrenatural. Se eu for abrir para pessoas aqui, quantas vezes você talvez tenha a oportunidade de orar por uma pessoa e aquela pessoa ser curada? Já aconteceu com alguém isso? Não é gostoso? É maravilhoso esse tipo de experiência, porque envolve o sobrenatural. Quantas vezes pessoas aqui foram precisar de uma resposta de Deus, e Deus te respondeu de uma forma sobrenatural. Esse tipo de experiência com Deus deve impulsionar a nossa fé, deve alimentar a nossa fé, né? Eu disse no culto aqui domingo, enquanto, acho que é a Luzia que orou aqui no domingo, né? Quando eu pedi para fazer oração, foi a irmã Luzia que orou, né? Irmãos, Deus me mostrava em casa, enquanto eu estava ali meditando na palavra, enfim, que esse período que nós temos de oração é para nós clamarmos. Deus me mostrava, eu comecei a orar eu não sei se foi visão ou sonho, mas eu começava a orar em pé, assim na igreja, a declarar a vitória do Senhor, cura. Os irmãos começaram a levantar. Os irmãos começaram a levantar e começaram a levantar suas vozes orando também. E aquele clamor começou a ficar um negócio denso, espiritual, um negócio. E me mostrava naquela visão, naquele sonho, parecia que o anjo do Senhor passando entre nós e curando pessoas. Sabe, nós precisamos voltar a crer mais no sobrenatural. Às vezes o mineiro vem pregar aqui e fala dos pitacos da igreja de 10, 15, 20 anos atrás. Eu não sei, mas parece que aqueles irmãos, eu não vivi esse tempo ainda de igreja, né? Eu não era nem crente ainda. Eu não sei, parece que os testemunhos, os milagres aconteciam de uma forma mais corriqueira. Era comum, talvez, ir nos cultos de oração e receber milagres, curas. É claro que a nossa fé não é movida, não é motivada por isso, mas se o Senhor está presente, o sobrenatural também deve se fazer presente. Porque desde o nascimento de Jesus foi assim. Não, filho, não vai aqui não, vai por ali. Não, não faz isso não, faz aqui. Imagina os magos saírem do Oriente, guiados por uma estrela, os anjos pastoreando, e o anjo do Senhor aparece, um exército celestial. Só algo sobrenatural. Porque o nascimento de Jesus envolve o sobrenatural. Apesar de envolver o sobrenatural, Jesus, em seu nascimento, ele envolve também muita humildade. Quando a gente olha, por exemplo, para Mateus capítulo 2, verso de número 6, há uma profecia que é relatada aqui em Mateus, no livro de Miqueias, no capítulo 5, no verso de número 2, aonde seria o nascimento de Jesus? Eles estavam interrogando os líderes religiosos da época, onde haveria de acontecer o nascimento de Jesus. Verso de número 6 diz: e você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá? Pois de você virá um governante, que será o pastor do meu povo Israel. Jesus nasceu aonde? Belém de Judá. Israel era composto por 12 tribos, e cada uma das suas tribos tinha os seus clãs, as suas famílias, os seus povoados.
E Jesus nasceu no menor deles, em Belém de Judá. Em Lucas, no capítulo 2 também, no verso de número 6, diz que, estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu em faixas de pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. O rei dos reis, Luzia. Se a Luzia fosse secretária da saúde nos tempos de Jesus, você ia dar um jeito de arrumar uma vaga para ele no melhor hospital da época. Mas não tinha lugar para Jesus na hospedaria, e ele foi nascer numa estrebaria, numa manjedoura. Manjedoura é quase que um coxo onde os cavalos, as vacas comem. Embora hoje a gente tente desenhar uma manjedoura bonitinha, né? Mas não é isso, manjedoura é um coxo. O nosso rei, o nosso Senhor, embora tenha experimentado algo sobrenatural desde o seu nascimento, ele foi rejeitado na rede de hotéis de Belém, de Jerusalém e região, e nasceu numa estrebaria, nasceu na menor das cidades, em Belém, da Judá. Desde o nascimento de Cristo, nos remete muito à sua humildade. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu sempre vejo isso relatado nas Escrituras. Parece que Jesus tem um poder de atração sempre pelo menor. Nunca os sábios, nunca os arrogantes, nunca os inteligentes, nunca os capacitados. Eu não sei de vocês, da família de vocês, de onde vocês vêm, mas parece que Deus chama sempre o menor, sempre pequenininho, sempre aquele que talvez não tem lugar na hospedaria, sempre aquele que não tem muito. Lembra quando Jesus envia os seus discípulos de 2 em 2, em Lucas capítulo 10? E aí eles voltam radiantes, felizes, porque o povo que Jesus chamava não era um povo que tinha muita notoriedade em Israel, mas eles recebem ali do Senhor autoridade, poder, para viver o sobrenatural, curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar os mortos, pregar o Evangelho. Eles eram portadores das boas novas, havia sobre eles um revestimento, uma autoridade tal que os líderes religiosos da época não tinham. Havia sobre eles, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, tesouros em vasos de barro. E aí então eles voltam radiantes e felizes. Senhor, em teu nome até os demônios nos submetem. Eu imagino a alegria deles ao retornarem, eles que eram vistos à margem da sociedade, mas agora voltam triunfantes. Eles contam para Jesus as novidades, e aí Jesus logo em seguida diz: Pai, graças te dou, porque não revelaste essas coisas aos sábios, aos entendidos, mas a revelastes aos pequeninos, aos humildes. Jesus andava com essas pessoas, Jesus chama essas pessoas, Jesus valoriza essas pessoas, porque Ele mesmo, desde o seu nascimento, experimentou o que é o desprezo. Eu gosto muito de um capítulo da Bíblia, que é 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 26. Paulo está dizendo assim aos coríntios. A igreja dos coríntios, em um determinado momento, era uma igreja muito rica espiritualmente. Eles se tornaram um pouco orgulhosos, né, arrogantes, soberbos, e Paulo está dando um puxãozinho de orelha neles, está dizendo assim para eles: olha, lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário,
Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. E nós éramos. Deus escolheu as coisas fracas, as desprezíveis, aquelas que não eram. Quando a gente vê o chamado de Gideão, Gideão está malhando trigo no lagar escondidinho. O Senhor é contigo, varão valoroso. Senhor, mas quem sou eu? O menor da minha família. Não, é você. É você que eu quero. Quem era a nação de Israel? Um povo titiquinho assim, perto das nações ao redor. Deus escolhe as coisas fracas, a humildade de Jesus. Essa característica que está presente desde o nascimento de Jesus deve também reinar e abundar na minha e na tua vida. Apesar de o nascimento de Jesus envolver também muita humildade, quando nós olhamos para os relatos do nascimento de Jesus, envolve também muita honra, muita adoração. O nascimento de Jesus deve fazer com que nós o adoremos. É isso que nós encontramos nos evangelhos. Mateus capítulo 2, verso de número 1, que eu já li para os irmãos, diz: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O que é que esses sábios vieram fazer? Adorar a Jesus. Eles vieram adorar a Jesus. No verso de número 10, diz: quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Sábios, astrólogos, magos, quer que seja, vieram do Oriente, uma terra que não era de Israel. Eles vieram do Oriente para adorar o Rei Jesus. E não somente o adoraram, mas o honraram com seus tesouros: ouro, incenso e mirra. Jesus não veio para ser adorado somente para os judeus. Jesus veio para ser adorado de terras fora do aprisco dos judeus. Lembra de Mateus no capítulo 8? Não sei se foi a primeira cura que Jesus realiza ali em Mateus capítulo 8, não me recordo agora, mas fala sobre a cura do centurião romano, ou do servo do centurião romano. Há uma diferença nos evangelhos. E quando aquele senhor diz para Jesus: olha, não precisa ir lá em casa não, basta uma palavra tua, e ele será curado. O que Jesus responde? Alguém se lembra? Fé como essa em Israel. Aí em seguida ele diz: porque muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Mas muitos pelos quais o reino for a preparar serão lançados no lago de fogo e enxofre. E ali haverá choro e ranger de dentes. Talvez a figura desses magos vindo do Oriente expressa isso no nascimento de Jesus.
Pessoas que não eram os israelitas, não eram os judeus, eram pessoas vindas do Oriente, como nós aqui também somos do Ocidente, e que hoje adoramos a Jesus. O leque se abriu. O nascimento de Jesus leva a todos a possibilidade de adorar a Deus. Jesus foi adorado pelos magos do Oriente, mas em Lucas também mostra outros personagens adorando Jesus. Lucas capítulo 2, verso de número 13, diz que de repente juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Jesus é adorado entre os gentios, simbolizado pelos magos do Oriente, mas Jesus também é adorado nos céus, expressado aqui por este exército celestial. Em Lucas capítulo 2, verso de número 20, diz que os pastores israelitas voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. No nascimento de Jesus eu vejo os pastores simbolizando Israel, adorando a Deus. Eu vejo o exército celestial nos céus, adorando a Jesus. Mas eu vejo também a igreja dos gentios, simbolizada pelos magos vindo lá do Oriente, para adorar a Cristo. Jesus reúne na sua pessoa a adoração nos céus e na terra, entre judeus e entre gentios. Você quer ver algo que expressa muito isso? Eu estava conversando com o pessoal do batismo aqui segunda-feira. O livro de Apocalipse é um livro bastante simbólico, né? Ano que vem eu quero estudar bastante Apocalipse com vocês. Quando a gente vê a adoração no céu, em Apocalipse 4 e 5, capítulo 4 e 5, nós vemos os 24 anciãos, os 24 tronos ao redor do grande trono de Deus. Quem são os 24 anciãos? O que simboliza os 24 anciãos? Alguém poderia dar um chute? Dei a dica aqui que eu acabei de falar aqui, hein? Os magos vindo do Oriente representa a igreja dos gentios. Os pastores adorando ali no campo representa a igreja dos judeus. Quem são os 24 anciãos? Quantas tribos tinha Israel? 12. Simbolizando o Israel de Deus, a igreja do Antigo Testamento. Quantos discípulos tinha Jesus? 12, simbolizando a igreja dos gentios. Os 24 anciãos que se dobram, se curvam diante de Jesus, junto com os 4 seres viventes, os anjos, os querubins e serafins, que Apocalipse relata no capítulo 4 e 5, é a adoração nos céus a Jesus, a igreja do velho, a igreja do novo, a igreja dos judeus, a igreja dos gentios, se prostrando diante do trono de Deus para adorar a Jesus. O mesmo Jesus que nasce numa estrebaria, o mesmo Jesus que não tem lugar na hospedaria, é o mesmo Jesus que é adorado nos céus e na terra, entre os judeus e entre os não judeus. Sabe um texto que eu amo muito? É o texto de Malaquias, o último livro antes do Evangelho de Mateus, o último profeta antes da revelação de Jesus Cristo. E a grande denúncia do profeta Malaquias, sabe qual era? A falta de honra da nação de Israel para com Jesus. Malaquias está dizendo assim: olha, vocês dizem que Deus é o Senhor de vocês, vocês dizem que Deus é o Pai de vocês, mas se Deus é o Senhor e se Deus é o Pai de vocês, cadê a honra, cadê a obediência que vocês devem a Ele? Mas Senhor, como assim nós não te honramos, nós não te obedecemos? E aí Malaquias começa a denunciar.
olha, quando vocês vêm oferecer sacrifício para mim, vocês trazem sacrifícios contaminados. Vocês trazem, animais aleijados, cegos, mancos. Levem ao governador de vocês e vê se eles vão aceitar um sacrifício como esse. Agora eu devo aceitar um sacrifício como esse? E aí ele diz algo muito forte, ele diz algo muito pesado. Olha, é melhor que fechem as portas e se encerre o sacrifício. E aí ele diz algo tremendo. Ele diz assim: olha, embora vocês não me honrem, vocês, Israel, eu tenho pessoas no mundo inteiro que me honram de dia e de noite. O Israel estava rejeitando Jesus, mas Jesus estava dizendo: olha, tem pessoas no mundo inteiro que me adoram, porque Jesus faz isso. Jesus reúne a adoração nos céus e na terra, judeus e não judeus, para adorá-lo. E o último ponto, o nascimento de Jesus, ele nos indica um propósito muito bem estabelecido. Eu já li esse texto acho que 2 domingos atrás, quando Simeão toma Jesus nos braços, na sua apresentação, em Lucas capítulo 2, no verso de número 4, ele diz: então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Jesus foi nos enviado com um propósito muito bem estabelecido. Lá em Mateus, no capítulo 1, o anjo disse a Maria: e o seu nome será chamado Jesus. Jesus significa o Senhor salva. Ele também será chamado Emanuel, Deus conosco. Quando Simeão pega ele nos braços, diz: esse menino provocará a ascensão de muitos, mas também a queda de muitos. Jesus é a rocha, ou é a rocha que nós nos colocamos em pé, a rocha que nos sustenta, que nos traz tão grande salvação, ou Jesus é a rocha que causará tropeço e esmagará a muitos que o resistirão. Jesus veio trazer salvação a todos quantos creem. Amém, amados? Esse é o significado do nascimento de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai bendito, nós queremos nessa noite, Pai, te agradecer, ó Deus, agradecer por ter nos enviado teu Filho, ó Pai, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz do Calvário. Deus, obrigado porque o nascimento dele, Senhor, nos diz muito, Senhor. O nascimento de Jesus faz toda a diferença, Pai, em nossas vidas, ó Pai. Obrigado porque o príncipe da paz nasceu e nos trouxe paz, nos trouxe vida, mas principalmente nos trouxe salvação, vida eterna. Esse momento agora do ano, esse último mês, o mês de dezembro, é um mês festivo, é um mês onde as famílias se reúnem, é um mês onde as famílias fazem festas, Senhor, mas que nós possamos aproveitar essa oportunidade para exaltar o nome de Jesus, para exaltar o nome do teu Filho, que Jesus nasça nas nossas famílias, que Jesus nasça no coração daqueles que infelizmente ainda não o conheçam, que Jesus seja lembrado, que Jesus seja notado, que Jesus assuma o trono, o reinado, o lugar de honra, o lugar de adoração nos nossos lares e nas nossas famílias. Que não seja a figura do Papai Noel, que não seja, Senhor, as bebidas alcoólicas, que não seja os presentes que são oferecidos,
que não seja, Senhor, as famílias que são idolatradas, mas que seja Jesus o centro da nossa adoração, Pai. Obrigado, Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém? Semana que vem a gente parte aí para os assuntos mais polêmicos, tá? Antes de encerrar o culto, eu queria louvar a Deus, porque hoje nós concluímos mais uma etapa da construção, né? Tá escuro ali, mas se os irmãos tiverem o celular, dá para enxergar ali todo o trabalho que foi feito ali na sala das crianças. O forro ficou perfeito, ficou lindo, maravilhoso, né? Eu não combinei nada com ele, mas Du, eu queria te chamar aqui na frente para a gente orar por sua vida, né? Foi o Du que fez o trabalho para a gente, junto com o Douglas, né, o filho da Lucy, e fizeram um trabalho ali maravilhoso. Não tive muito tempo para estar com eles, mas Deus pôde usá-los aí para nos abençoar de uma forma especial. Queria convidar a igreja a ficar em pé, a estender as suas mãos para cá, para a vida do Du. O Du está voltando para Leme amanhã, né, Du? E nós vamos pedir a bênção do Senhor sobre a vida desse jovem, né, que tanto nos abençoou aqui na igreja, que cooperou aí com a vida das crianças. Amém? Vamos orar. Deus, queremos te agradecer, Senhor, pela vida do teu filho, ó Pai, que se colocou à disposição, Pai, do teu reino, da tua obra, ó Deus, para fazer o trabalho do Senhor, ó Pai. Ó Deus, eu oro para que o Senhor de alguma forma possa retribuir a ele, ó Pai. Ó Deus, a palavra do Senhor diz que aquele que semeia pouco, pouco também colherá, mas aquele que semeia com fartura, com abundância colherá, Senhor. Que a colheita do Eduardo, Senhor, possa ser abundante, Pai, em nome de Jesus. Tenho certeza que ele fez com amor, com carinho, e que o Senhor, em nome de Jesus, possa abençoá-lo. Abençoe também o seu retorno, a sua volta, ó Deus, a cidade de Leme. Guarde, proteja ele e acampe os teus anjos ao redor dele, Deus. Também obrigado pela vida do Douglas, que esteve ajudando, auxiliando ele, Pai, ó Deus, ali para colocarmos o fogo, Senhor. Obrigado, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe, Du. Obrigado, viu? Bem, amados, Deus abençoe sua vida, um ótimo restante de semana. Temos pedido de oração pela Facebook. A Érica Costa pede oração, pois se sente indisposta, com dores e inchaço nas pernas. Agradece a Deus pela vida e saúde de seus filhos Eduardo, Rafael, do bebê Gael, que faz um mês, dia 17. Oração pela viagem do pastor Ítalo e família. Oremos. Pai, queremos também apresentar diante do Senhor esses pedidos de oração, essas necessidades, ó Deus, a vida da Érica, Senhor. Pai, oramos pela restauração da saúde física, emocional e espiritual, Pai, na vida da Érica, Senhor. Que o Senhor traga disposição, coragem, ó Deus, que o Senhor traga fé ao coração da tua filha, Pai, em nome de Jesus. Abençoe os filhos dela, abençoe a vida do pequeno Gael, que completa um mês, ó Pai, de vida, dia 17. Que o Senhor, ó Pai, faça com que essa criança também ande e cresça nos teus caminhos, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe também a minha viagem, a vida da Caísa, o Caleb. Que o Senhor nos leve em paz e em segurança, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado por essa noite, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, amados, Deus abençoe, uma ótima semana, em nome de Jesus.